Aleluia, glória a Deus, aleluia. Boa noite, povo de Deus, aleluia. Glória a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de adorar e celebrar o nome daquele que vive, o nosso Senhor. Amém? Já te convido a abrir a sua Bíblia e também vou pedir para que, se você neste momento se encontrar aí deitado, fica sentado, fica em pé, para poder já durante essa leitura deixar o Espírito Santo ministrar ao seu coração, olhar com os olhos espirituais para esses versos e com a sensibilidade do Espírito, que durante a leitura eu tenho certeza que Deus vai tratar contigo, vai ministrar ao seu coração. Amém? Então bora ficar aí de pé, bora sentar, tira essa cara de sono, de preguiça, pega a sua Bíblia, vem comigo na leitura no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu te convido a fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. Em todas as lives eu estou dando a preferência de ler um verso, 2, mas hoje eu faço questão de ler o capítulo 3 a partir do verso 7, para você não assustar, que não vai ser o capítulo inteiro. A partir do verso 7. A carta à igreja em Filadélfia. Vamos comigo nessa leitura? Amém? Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, aleluia, que possui a chave de Davi. O que ele abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos das sinagogas de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim. Farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo, aleluia, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr em prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, e de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Uau! Nós estamos diante de uma carta narrada pelo próprio Jesus Cristo. Jesus, ele pede para João, que estava na ilha de Patmos, escrever algumas cartas, dando um feedback, uma posição de como o Senhor estava olhando para essas igrejas da Ásia Menor. E essa é uma das 7 igrejas que recebe o feedback do Senhor. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, estremece, vem o frio na minha espinha de falar: meu Deus, o Senhor é aquele que olha, analisa e conhece todas as coisas. Nada está encoberto aos olhos do Senhor, do nosso soberano. E de igualmente nós podemos olhar esse feedback, esse retorno de Jesus para essas igrejas, e eu já começo perguntando a você: qual seria o feedback que o Senhor daria sobre você nesse dia? O que Jesus poderia escrever sobre você? Se hoje um carteiro batesse aí na porta da sua casa e entregasse uma correspondência falando assim: então, quem enviou foi o próprio Jesus Cristo. Quando você fosse abrir a sua carta, o que estaria escrito? Gente, vai tremer as minhas pernas, porque eu o tempo todo fico: Senhor, através do Teu Espírito Santo, vai sinalizando aquilo que eu preciso mudar, vai endireitando os meus caminhos, para que eu possa receber um feedback, um retorno como a igreja de Filadélfia recebeu. Vem comigo, das 7 igrejas, nós vamos ver 2 igrejas que receberam um retorno muito positivo,
que não houve nenhuma rejeição da parte do Senhor, porém um alerta, e é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Enquanto eu estava preparando o esboço, eu lembrei de um filme que eu tive a oportunidade de assistir esse final de semana. Igreja, vem comigo, você que me escuta. O nome do filme é O Peregrino. Você precisa assistir esse filme. Essa fica de lição de casa para uma prioridade dentro da sua programação aí em família. O Peregrino. Há muito tempo eu já tinha assistido esse filme, li o livro, mas aí eu assisti no final de semana e eu vi de uma outra ótica. Que a gente vai mudando, vai crescendo, vai amadurecendo, vai aprendendo algumas coisas. Gente, vocês não têm noção como foi edificante ver esse filme. Como ministrou. Eu digo para alguns irmãos, né, daqui da igreja que me acompanha, que eu assisto alguns filmes e sou ministrado em alguns filmes. Mas esse O Peregrino, que foi publicado o livro em 1678 por um pastor da Igreja Batista Reformada, ele foi o segundo livro mais vendido no mundo. Perdeu somente para a Bíblia. E depois virou filme. O filme não é nada de hollywoodiano, a produção é simples, começa assim até mesmo meio que sem graça, mas assista até o final. O Peregrino. Ali no filme mostra a trajetória de um homem cristão indo rumo à cidade celestial. E ali é a realidade da vida do cristão. É a nossa realidade. Durante a nossa peregrinação, tudo que nós vamos recebendo de informações, de bombardeios, de obstáculos, para nos tirar do caminho, impedindo que possamos chegar na nossa cidade celestial. No filme mostra todas as dificuldades de um cristão. E aqui, olhando para esse texto, eu pude lembrar desse filme e dizer, uau, Jesus, ele traz uma advertência daquilo que a igreja poderia perder, algo que já foi conquistado. Espera aí que você vai entender esse mistério todo. Ele está falando no verso 11 da igreja, dizendo, olha, contudo conserva o que tens. É a igreja que recebe, não recebe uma exortação, mas um alerta. E esse verso 11 é o que chama a atenção de algo que a igreja já havia conquistado, mas poderia perder, ou ter risco de perder. E o alerta de Jesus é: preste atenção, para que você não venha perder. Pastor, o que tem a ver com o peregrino? Porque o peregrino tinha o caminho, a direção através do evangelista, para chegar à cidade celestial, mas ele poderia perder, como ele encontra durante a sua jornada, o caminho até chegar a esse local. Ele encontra pessoas que perderam a oportunidade de entrar na cidade celestial. E Jesus vai advertir aqui a essa igreja sobre essa possibilidade. Jesus, ele fala, eu reconheço as suas obras, aliás, eu reconheço que você tem pouca força, que você obedece a minha palavra, que você não nega o meu nome. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece os seus esforços. E todo o seu trabalho não ficará em vão. Pode acreditar, pode crer. Por mais que hoje você se encontre tão sem força e dizendo, Senhor, a minha alma está tão abatida, eu estou me sentindo tão triste. Pode ter certeza, o Senhor, ele sonda o teu coração e ele discerne a intenção do teu coração, sabendo que mesmo com pouca força, você permanece temendo, caminhando com o Senhor, orando, buscando ao Senhor mesmo na fragilidade. Foi essa a diferença da mulher do fluxo de sangue com todos que estavam ao redor de Jesus. Enquanto todos estavam apertando Jesus, chega uma mulher com fluxo de sangue, fragilizada, excluída pela religião, e quando toca na orla do mestre, extrai poder, extrai virtude do Senhor. A intenção do coração daquela mulher cheia de fé é o que fazia a diferença. Porque você vai ver a história da mulher do fluxo de sangue, os discípulos até que dando uma certa ironizada na situação, dizendo, Jesus, todos te apertam, e o Senhor vai perguntar, quem te apertou? Se todos estão te tocando, todos estão te puxando. E Jesus disse, teve um toque diferente. E esse toque não é um toque visível, é um toque que vai além da metafísica.
É aquilo que está dentro, a intenção dentro do coração de uma pessoa. E o toque foi diferente. Mesmo a mulher, com pouca força, tocou em Jesus e fez Jesus parar. E é da mesma maneira nós, quando estamos num momento de fragilidade, nós não somos heroínas, nós não somos super-heróis. Nós temos muitos momentos de fragilidade emocional, de nos sentirmos fracos, às vezes até sozinhos, desamparados. Quem nunca deitou a cabeça no travesseiro e falou: Deus, onde tu estás? Quem nunca deitou a cabeça no travesseiro e encharcou o travesseiro com as lágrimas, falando: Deus, tudo está tão em silêncio, eu não estou conseguindo entender nada. Senhor, parece que está muito longe tudo que o Senhor disse sobre a minha relação com o Senhor, sobre as promessas. Quem nunca? Mas saiba de uma coisa: Deus, Ele te vê e Ele reconhece a sua fragilidade, a sua fraqueza. Ele reconhece e Ele passa conosco e Ele renova as nossas forças através do Espírito Santo. E Ele diz para essa igreja: então eu reconheço e que tenho obedecido a minha palavra, e que sofreste com paciência e suportaste as aflições. Olha, Jesus reconhecendo tudo que nós estamos passando, igreja. Jesus não está à mercê de tudo que tem acontecido na sua vida, dentro da tua família, na história da nossa nação. Ele tem visto e Ele tem contemplado aqueles que têm perseverado. Ai, povo, os olhos do Senhor estão abertos para ver todas as coisas, inclusive o teu sofrimento, e que você tem estado em paciência e com paciência diante desse cenário que você está enfrentando. Os olhos do Senhor estão abertos. O Espírito Santo é aquele que visita. Creia nesta noite, você não está sozinha, você não está sozinho. Continua, não para. E Jesus então traz essa advertência, esse alerta. É como aquele sinal vermelho no semáforo. Quando nós estamos caminhando, a gente vai entender que precisa parar, porque outros carros irão passar ou cruzar o nosso caminho. Então, para que não acontecesse nenhum acidente, nós precisamos então parar. Sinal vermelho, parou. É Jesus, como se Jesus sinalizasse esse sinal vermelho: olha, cuidado, para que ninguém tome a sua coroa. E é isso que eu quero trabalhar nesse dia com vocês. Mas antes de entrar nessa aplicação, vem comigo nessa palavra de Jesus, na parte A do verso 11, vem comigo. Eis que venho sem demora. Olha, uma palavra que traz uma alegria, refrigério e esperança para aqueles que creem em Jesus Cristo e a sua volta. Ele está dizendo, é uma promessa absoluta. O que é a promessa absoluta? Ele vem, independente se você crê ou não crê, independente se você segue uma religião ou não segue, independente de como está a economia, independente de como está a sua condição financeira, independente de como está a sua vida espiritual. A promessa absoluta que o Senhor fez para a igreja de Filadélfia e faz para mim e para você é: Ele vem. Ele vem. Ele diz: eu venho sem demora. Essa é uma promessa absoluta. A igreja se regozija porque o nosso mestre, ele vem. Ele voltará para resgatar a sua igreja. A igreja que irá permanecer e que permanece adorando, sem barganhar com o pecado, sem desviar do caminho. Jesus voltará. Jesus voltará. Olha aqui, o até logo do Senhor Jesus. Isso traz um renovo, um refrigério para o nosso coração tão grande, dizendo: tudo isso vai passar. Tudo que nós estamos enfrentando, sofrimento, perseguição, vai passar. É temporal. Amém? Só que Jesus, ele diz: conserva o que tens. Algo que já foi conquistado. O que foi conquistado? Na cruz do Calvário.
através do Cordeiro perfeito que é Jesus Cristo, que se deu por mim e por você, quitando a dívida que era impagável, que eram os nossos pecados, estava sobre o ombro de Jesus. Sobre as pisaduras do Senhor nós fomos sarados. É através do castigo que foi sobre o Senhor Jesus é que nós temos a paz. Jesus pagou aquilo que não conseguiríamos pagar jamais. Ele quitou a sentença de morte que era sobre a minha vida e a sua vida. Igreja, o plano de salvação é muito profundo, é tremendo, é lindo. Não é simplesmente um sinal da cruz, aquele Jesus crucificado, todo machucado, com cara de coitadinho. Esses dias a minha cunhada, ela perguntou o seguinte para mim. Aliás, ela contou a história. Ela falou assim: Cris, um dos filhos dela, nosso sobrinho mais velho, perguntou assim: mãe, Jesus, ele morreu, né? Ela disse: Jesus morreu. Mas tadinho de Jesus. E ela disse: por quê? Porque tadinho, olha como ele está ali na cruz. E aí ela começou a dar risada, né? Ela falou assim: não, Jesus está ali na cruz, mas ele já ressuscitou. Enfim, ele tentou ensinar para ele tem 4 anos, 4 aninhos, e tentou explicar para ele. Jesus não escuta, que ele está fazendo oração pela pandemia, para acabar a pandemia, e ele disse que está toda noite rezando, orando, né? Eles são católicos, enfim, praticantes, e falou: mamãe, mas eu estou rezando, e Jesus não escuta. E eu dizia para ela: por isso que a simbologia da cruz que nós cristãos acreditamos é a cruz vazia, porque Jesus, ele não está lá, não é esse coitadinho. Ele ressuscitou e ressurgiu como um leão. Ele só se entregou. Porque, gente, é muito profundo. Hoje não é o nosso tema falar sobre salvação, mas em nome de Jesus, você que não compreende, estude sobre o plano de salvação. Você que é um simpatizante do Evangelho, estude sobre o plano de salvação. Porque às vezes você está aí nessa live falando assim: esse povo é tudo doido, Jesus pagou uma dívida que era impagável, morreu em meu lugar, como que esse negócio? Mas estuda aí sobre esse plano de salvação, sobre a vitória que foi conquistada na cruz. É por isso que nós amamos demais esse Jesus, porque nós não éramos merecedores daquilo que Ele fez como Deus. Estuda, vale a pena, fica aí como prioridade para você. E você que é cristão, protestante, que não conhece o plano de salvação, vai um pouquinho mais profundo. E claro, é o Espírito Santo que traz a revelação, o discernimento, diante da profundidade que é esse plano que Jesus fez por nós, que o Pai fez por nós para nos adotar, para buscar as ovelhas que estavam perdidas para a sua casa. Hoje eu e você, nós temos um Pai soberano, perfeito. Talvez você tenha um pai aí, terreno, que não tem dado aquilo que você tem esperado, não tem dado um bom exemplo, é isso que eu estou tentando lembrar. Você tem um pai terreno que não tem dado um bom exemplo, ou não deu um bom exemplo. Só que nós temos um pai que é poderoso, um pai eterno e perfeito. Amém? Então vamos correr, porque a live não pode ficar longa demais. E Jesus, ele fala para que ninguém tome a sua coroa, algo que foi conquistado. Mas Jesus está dando uma possibilidade que você pode perder. E é isso que eu quero trabalhar com você. O que pode causar a perca dessa coroa? Quais são os caminhos que pode prejudicar de recebermos aquilo que foi conquistado por Jesus Cristo? E a primeira coisa que eu quero sinalizar para vocês é: fujam daquilo que te afastam do Senhor, que pode causar essa perda. Fujam. É por isso que o salmista vai dizer: não se assente na roda dos escarnecedores. É por isso que ele está falando. Ali não é apelo para o exclusivismo, dizendo: nós somos bons demais. Não, é porque nós compreendemos a verdade. E tudo aquilo que pode nos afastar do amor de Deus, da presença de Deus, e tudo aquilo que pode nos afastar daquilo que foi conquistado por Jesus, nós devemos fugir sim.
Deus tem que ser prioridade na sua vida. Ele deve ser o centro, Ele deve ser o primeiro. E se aquilo que você tem feito, conversado ou falado e tem te afastado, corre, mesmo que isso doa, foge, para que você não venha perder a coroa que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Outra coisa que eu posso aprender, que correremos um grande risco de perder o que Jesus tem para nós, é quando nosso eu for maior que a vontade de Deus. Vem comigo. O que pode fazer com que eu e você perdemos essa coroa, ou percamos essa coroa, é quando o nosso eu for muito maior que a vontade de Deus. Quantas pessoas com chamados específicos, com dons, com talentos, e que se perderam, como no filme do Peregrino, porque agiram com a sua própria vontade, com o seu próprio eu. Nós vamos ver nas Escrituras várias passagens na Bíblia falando o próprio Saul, que foi levantado como rei de Israel, só que em determinado momento ele começa a olhar para o eu dele, fazendo a vontade dele, não mais a vontade de Deus. Nós vamos ver a história do próprio Davi, que o homem segundo o coração de Deus, que quando ele olha para Betseba, ele não vê mais a vontade de Deus, mas ele então contempla a vontade dele, e aí abre uma lacuna para a espada ficar sobre a casa dele e ter várias consequências, alcançando gerações a partir do seu eu. Ou podemos pensar do próprio Sansão, um homem específico para liderar a nação de Israel, como guerreiro para acabar com os filisteus. Só que em determinado momento ele começa a olhar para o eu dele, e quando ele olha para o eu dele, ele conta o segredo dele para Dalila, e perde tudo aquilo que fazia parte do plano de Deus para a vida dele e da nação. Quantas vezes nós vamos agir segundo o nosso eu, e cuidado, porque isso pode roubar a nossa coroa. Quando nós olhamos para o nosso eu, e o nosso eu é muito maior que a vontade de Deus, Deus tem falado algo para você, mas você está falando, mas eu quero agir assim, mas eu vou fazer assim, porque ninguém me prende, porque ninguém fica agora falando o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Cuidado, para não perder aquilo que foi conquistado por Jesus. Deixa esse eu diminuir. O nosso eu, ele só nos prejudica. Dentro da área da psicologia, nós vamos trabalhar esse eu e ajustar a identidade. Mas quando ela está desajustada, e claro, tem um equilíbrio. Bem trabalhado é uma bênção, porque vai saber o que é limitação. A maturidade parte dessa verdade. Eu entendo até onde eu posso ir e aceito, a partir daí outro vai. Eu reconheço a minha limitação e não tenho problema com isso. Maturidade. Reconheço o meu eu, o eu equilibrado, dentre muitas outras coisas. Vem comigo. Só que quando ele está desajustado, gente, é uma perdição. Porque a nossa vontade é uma vontade caída, contaminada com o pecado. E sempre quando nós temos vontade, são as vontades na contramão da vontade de Deus. E quando o nosso eu não está alinhado com a vontade de Deus, correremos o risco. Porque o que o seu eu tem produzido para você até os dias de hoje? A não ser o adultério, a prostituição, a pornografia, o desejo pelo poder, a ambição, a concorrência, a competitividade, a falta de amor, a falta de piedade. Porque quando nós olhamos para o nosso eu, nós esquecemos de todo mundo. Um eu que não está ajustado com a vontade de Deus. Então que possamos nessa noite, ou nesse dia, diminuir e falar, Deus, alinha o meu eu com a sua vontade, mas que o meu eu venha diminuir, para que o seu eu cresça em mim. Gente, porque é muito bom viver no centro da vontade de Deus. Acho que eu tenho repetido isso em algumas lives. Viva no centro da vontade de Deus. Mata esse eu aí. Deixa a vontade do Senhor prevalecer dentro de você. Fala, Deus, não é mais eu, mas agora é o Senhor. Em nome de Jesus,
Aleluia! Quando podemos perder a coroa ou corrermos risco de perder aquilo conquistado por Jesus? Quando nós damos ouvidos aos zombadores da fé. Gente, esse tópico é bem interessante, eu quero que você pense comigo, vamos refletir? E a tendência tem sido muito grande. Aí nós temos as redes sociais, que aí é o mundo aberto. Pronto, você viaja o mundo sem sair aí do sofá da sua casa, né? E nós vamos ter acesso a muitas piadas, a muitos zombadores, que com malícia reproduzem conteúdo que escandaliza o evangelho. Pega trecho de mensagem, joga aí nas redes sociais para escandalizar, e quem não conhece zomba. Pega falsos profetas, põe na rede social, e isso vira milhões e milhões e milhões de pessoas. Então hoje, mesmo dentro da tua casa, você tem um celular ou um note, enfim, você vai ter acesso a muitos zombadores, ou pessoas que questionam a fé, e que jogam 5 ou 3 perguntas, pega sem conteúdo da Bíblia, aí joga, aí porque fala muito bonitinho, tem uma oratória muito bonitinha, aí fez um curso de filosofia, enfim, e aí joga algumas 3 ou 4 perguntas, para zombar da fé, para minar a fé, para colocar em dúvida a fé. E quando nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, isso vai entrando em nós e vai alimentando a nossa alma com uma falsa verdade. E você daqui a pouquinho está se questionando, daqui a pouquinho você está fazendo piada, daqui a pouquinho você está zombando. Eu dizia certa vez para os nossos irmãos aqui da Genuína, eu dizia, gente, eu não concordo, não aceito e não gosto de gente que brinca, que zomba com coisas espirituais, que brinca com línguas estranhas. Ah, gente, se você não concorda, se você não entende, fica na sua, pianinho, mas não brinca com aquilo que você não conhece. E que o temor recaia sobre nós, de não brincarmos com as coisas de Deus. Quantas pessoas que estão aí com não sei quantas visualizações no YouTube, mas brincando com aquilo que é santo, fazendo piadas. Pastores fazendo piadas, zombando da fé. Aí pessoas que não entendem o cristianismo, que não conhecem o porquê que nós renunciamos a algumas coisas e temos algumas posições, zombam da fé. Aí coloca o estereótipo de uma pessoa que é cristã, aí coloca aquela crente analfabeta que sofre, tal, nada contra os analfabetos, pelo amor de Deus, mas eu sou contra aquelas pessoas que zombam. E aí a gente dá ibope, daqui a pouco a gente está dando risada, que é verdade, aí coloca numa rede nacional, uma rede aberta, né, na televisão, um Adão e Eva totalmente deturpada, aí põe um Jesus extremamente deturpado, a figura santa de Jesus, e nós às vezes ficamos, e sabe que isso que prejudica? Porque vai ficando simplista, nos tornamos sem temor, e a fé, ela fica uma fé liberal. Sabe a fé liberal? Assim, tudo pode. Que infelizmente, agora falando da fé liberal, lembrei da teologia liberal que tem prejudicado muitas pessoas. E aí tudo pode, aí não é bem assim, aí o céu não é bem assim, o inferno não é bem assim, parece que só vocês são dono da verdade, a verdade pode ter outras essências, a verdade pode ter outros caminhos, não é bem assim, aí de repente você está acreditando, dando risada, zombando, aí você não quer o estereótipo dos zombadores que falam, que zombam da fé, aí você quer ser diferente, descolado, para fazer parte da turma da faculdade, aí a turma da faculdade zomba da fé, e aí você começa a dar risada também, porque você não quer ficar excluído, você quer ser o cara, você quer ser a mina, daqui a pouco você está com uma filosofia totalmente ao contrário daquilo que diz a palavra, por quê? Zombadores, e você está dando ouvidos. Ai daqueles que zombam da palavra de Deus. Vai lá em Provérbios 13:13 e leia.
Palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, falam daqueles que zombavam dos profetas. Cuidado para não dar ouvido aos zombadores, porque isso vai contaminando a sua fé. Daqui a pouquinho você está se divertindo com as piadas que está difamando a figura de Jesus, o sagrado, o santo. Não conhece, não entende, não brinca. Chegou para você, deleta, não repassa, não replica. Cuidado, porque isso pode prejudicar aquilo que foi conquistado por Jesus Cristo. E não foi com ouro e não com prata, mas sim com o próprio sangue dele, sendo zombado também pelos soldados que o açoitavam, pelos soldados que colocaram uma coroa de espinho dizendo: ó rei, não tem declarado que é rei de Israel? E espinhos penetrando o cérebro de Jesus, fincando, trazendo dor, sofrimento. Cuidado com aqueles que zombam. Quando nós passamos a dar ouvido para os zombadores, corremos um grande risco de perder essa coroa que foi conquistada por Jesus Cristo. E não é só a coroa conquistada por Jesus Cristo. Eu já quero caminhar para o final dessa reflexão. Vem comigo em outros capítulos. Eu gosto demais desses versos. Eu vou correr aqui e a gente já termina essa reflexão. Olha só, não foi só a coroa, e só eu digo não no sentido pejorativo, pelo amor de Deus. Conquistar a coroa, ai Jesus, coisa linda. Mas olha só o que foi conquistado por Jesus e que nós temos direito se permanecermos fiéis. Vem comigo, deixa eu ver se eu consigo encontrar alguns versos que eu faço questão de ler algumas vezes. Olha só, o verso 7 do capítulo 2, olha o que diz. Vamos ver se é isso daqui mesmo. Meu Deus, as promessas. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara à igreja. Ao vencedor, é isso mesmo, vamos lá. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Olha o que eu tenho, verso 11, aquele que tem ouvidos, compreenda. Eu estou lendo na King James, tá? Porque tem algumas versões que diz, aquele que tem ouvidos, ouça. Então vamos lá, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Aleluia, isso tudo é palavra verdadeira e fiel do Senhor, para aqueles que permanecerem com Jesus. Olha o que diz no verso 17 do mesmo capítulo. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que recebe. Aleluia. Ai gente, isso é lindo demais. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aí nós vamos aqui para o verso 11. Contudo, conserva os que têm, o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Aquele que tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos comigo no verso 21 do capítulo 3. Olha o que diz. Ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Gente, aleluia. Grifa isso na sua Bíblia e leia quando você estiver assim desanimado, querendo parar de caminhar com o Senhor, dando ouvido aos zombadores, negociando com o pecado. Quando se eu quiser aí começar com uma gracinha e querer sobressair, veja esses textos
esses versos, grifa e leia e reproduza e fala. Isso é verdade. Isso nós devemos crer, porque é fiel. Saiu da boca de Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, persevera. Jesus ele vai dizer: olha, guarda o que tens, contudo, conserva o que tens. O que você já tem conquistado por Jesus. Liberdade, você é livre, livre do pecado. Hoje não é o cigarro que te prende. Você não é ele que dita as regras. Que você dorme ou não dorme, que você investe seu dinheiro. Não, você é livre. Você hoje é livre de tudo aquilo que antes te consumia. Você é livre, livre do pecado, livre da condenação. Seu nome está escrito no livro da vida. O que o Senhor já te proporciona? Liberdade através do Espírito Santo, intimidade com a palavra, vida que gera dentro de você. É o que a igreja de Filadélfia, eles experimentaram. Eles permaneceram fiéis ao Senhor mesmo no meio dos sofrimentos. Eles continuaram acreditando e obedecendo a palavra do Senhor. E receberam todo esse retorno de Jesus, dizendo: eu conheço, e vocês têm uma porta. Nós temos essa porta. Essa porta é Jesus Cristo. É a porta que ninguém, eu disse, ninguém pode fechar. Amém? Que o Senhor